Muito bom dia a todos que aqui se encontram presentes e aqueles que nos assistem também através dos nossos canais digitais. É esta última sessão sobre a Carta aos Romanos, onde temos vindo a analisar alguns poucos aspectos dos muitos que a Carta aos Romanos tem para nos trazer acerca de Jesus Cristo. Eu gostaria de poder começar esta última sessão indicando que, quando foi construído este esboço para podermos abordar aqui a Carta aos Romanos, ainda que a Carta aos Romanos pudéssemos estar, se calhar, um ano de volta da Carta aos Romanos, a analisarmos todos os aspectos que ela contém, que são muitos para a Igreja do Senhor, para todos nós, mas foi uma tentativa de trazer algo que habitualmente não é escutado por via da pregação, mas sim algo que nós possamos estudar quando nas nossas casas, com todo o tempo e vagar, podemos começar a ler a Carta aos Romanos e tirar substâncias que habitualmente não são tão utilizadas na pregação do dia-a-dia. Isto para que qualquer um de nós, depois no seu todo, possa juntar àquilo que escuta por via da pregação, mais por via daquilo que se estuda em casa, e que possamos todos ficar um bocadinho mais ricos no conhecimento ou naquilo que o Senhor nos quer revelar. Para aquele que está, por exemplo, em casa, aqui nos irmãos, esta pequena brincadeira, se assim se possa chamar, não é tão fácil de entender, mas para aqueles que nos escutam em casa, eu ia pedir a quem está no vídeo, a tentativa era falar da mesma verdade que é intemporal, é imutável, da mesma verdade, mas como, por exemplo, e eu ia pedir à Dina que me filmasse agora aqui do lado esquerdo, numa perspectiva sobre a mesma questão, neste caso, aqui na questão de imagem, imagina que é os irmãos lá em casa verem nesta perspectiva, ou versus, e agora trocando de câmara, por exemplo, para aquela, ou versus, verem daquela perspectiva, isto é, a mesma pessoa, neste caso aqui em concreto a Carta aos Romanos, a mesma verdade, mas vista numa perspectiva, num ângulo diferente. É o mesmo que estarmos a olhar para Alverca visto da estação e contemplarmos, por exemplo, a cidade de Alverca olhando num prisma lá debaixo da estação, ao pé do Museu do Ar, por exemplo, dá para ver Alverca todo crescente até a Arsena, ou subirmos a Arsena e olharmos Alverca, que é a mesma Alverca, vista lá do topo da Arsena, temos uma perspectiva completamente diferente da mesma cidade. Então a ideia era fazer isto com a Carta aos Romanos, porque a Carta aos Romanos, eu diria que é praticamente impossível falarmos da carta toda em 6 sessões. Portanto, ficou tanto por dizer, tanto por abordar e tanto por se estudar sequer, está bem? Isto também serve-nos de motivação para os irmãos poderem continuar a estudar a Carta aos Romanos ao longo de toda a vossa vida útil aqui na Terra, não é? Portanto, temos muito tempo para podermos ir abordando o resto da Carta aos Romanos. Então, essa foi a ideia que eu tencionei nortear ao escolher os temas que abordamos e que vamos terminar hoje aqui na Carta aos Romanos. É chegado o momento em que nós vimos e chegamos aqui ao nosso capítulo, sensivelmente capítulo 15. E eu aqui, do capítulo 15 a capítulo 16, que são os 2 últimos capítulos da carta, eu coloquei aqui três temas. 3 temas que é sobre eles que vamos terminar esta sessão, que julgo serem pertinentes. Já vos tínhamos estudado e mostrado que já estamos numa fase de prática da carta, uma fase doutrinária da carta, uma fase de exortação da carta. E eu coloquei aqui como primeiro tema que em Roma os cristãos fortes na fé, eles são claramente desafiados por Paulo a limitar a sua liberdade, a liberdade dos fortes na fé, por causa dos irmãos mais fracos. E nós vamos abordar esta questão. Segunda questão, coloquei que tanto os fortes quanto os fracos são desafiados a seguir por Paulo a acolherem-se mutuamente. A acolherem-se mutuamente.
E por fim, a união dos fortes e dos fracos é a prova, irmãos, que as promessas da nova aliança lá no Antigo Testamento, as promessas que existiam da nova aliança, já lá escritas no Antigo Testamento, estão presentes em Jesus Cristo. Estão presentes em Jesus Cristo. E posto isto, irmãos, no capítulo 15, versículo 1 e 2, no versículo 1, diz a palavra do Senhor que, mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Até aqui a palavra do Senhor, irmãos. Nós que somos fortes. Eu agora, esta manhã, gostava de vos desafiar, e mais à frente nós vamos esclarecer esta questão. Façam lá este pequeno exercício. Quem é que para vós, na carta aos Romanos, vocês consideram os fortes na fé? E quem é que para vós, na carta aos Romanos, vocês consideram os fracos na fé? Tendo em conta uma questão, de que Paulo escrevia à igreja em Roma, que também já abordámos que tinha sido constituída por judeus convertidos a Cristo e gentios. Então, para vós, quem é que vocês consideram os fortes na fé e os fracos na fé? Porque é estes que Paulo está a escrever. Que é para quando vocês lerem, quando ele fala aos fortes, o que é que ele pede aos fortes, e o que é que ele escreve aos fracos, o que é que ele pede aos fracos, percebermos a que grupo, judeus ou gentios, é que ele está a falar. Sim? Então, a palavra do Senhor no versículo 1 diz: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Neste primeiro e neste segundo versículo, Paulo fornece, em primeiro passo, uma primeira direção à união dos fortes e dos fracos na fé em Roma. Isto é, os fortes devem suportar aqueles que são mais fracos na fé. Os fortes devem, tal como está escrito lá em Gálatas 6.2, se abrimos as nossas Bíblias em Gálatas 6.2, os fortes devem, irmãos, 6.2 diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de quem, irmãos? De Cristo Jesus. Então Paulo diz: os fortes devem levar as cargas, levarem as fraquezas dos fracos, e assim cumprireis a nova lei, a lei de Jesus Cristo. Da mesma forma como Jesus, irmãos, tomou sobre si as nossas enfermidades. Exatamente da mesma forma como Jesus tomou sobre ele as nossas enfermidades, como diz lá em Mateus 8,17, diz: isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, as nossas fraquezas. As nossas fraquezas. Assim os fortes na igreja do Senhor, os fortes na fé, irmãos, devem levar as fraquezas dos mais fracos na fé. Amém? Imitando aquilo que é o nosso Senhor, o nosso modelo, a nossa referência. Por outras palavras, irmãos, os fortes na fé, e Paulo incluía-se neste grupo dos fortes na fé, por isso é que ele começa o versículo a dizer: mas nós, ele inclui-se dentro desse grupo, devem cuidar para que essa liberdade que eles tinham em relação às leis e aos rituais antigos não prejudicassem a fé dos mais fracos.
à luz do que ele disse lá no capítulo 14 e no versículo 1, em que ele diz: ora, quanto ao que é fraco na fé, recebei-o, mas não para condená-lo em questões discutíveis. Assim como ele mesmo dirá, até ao versículo 13 do capítulo 15. Ele dá continuidade à forma como eles devem tratar estes fracos na fé. Então, posto isto, quem é que os irmãos acham que são os fortes na fé, de que Paulo fala, e estes fracos na fé? E nós podemos resumir isto em duas categorias. Os fortes na fé são os gentios. Eles não observam o ritual da lei, irmãos. Salvos pela fé em Jesus Cristo. E os fracos na fé eram os judeus, esses sim que continuavam a observar os rituais da lei. E nós estamos a falar de que somos salvos, não pelos rituais da lei, mas salvos por intermédio de Jesus Cristo. É por isso é que os gentios são salvos, mesmo não observando os rituais da lei. Então, Paulo, quando fala dos fortes na fé, Paulo está a falar dos gentios. Estes fortes na fé devem demonstrar sensibilidade humana. Era aquilo que Paulo estava a escrever a eles, quando escutassem esta carta, que lhes iria ser lida e entregue por quem, irmãos? Por aquela mulher chamada Febe, que é assim que ele vai terminar depois esta carta aos Romanos. É falando novamente de Febe. Os fortes na fé devem demonstrar sensibilidade humana, caridade e generosidade para com os fracos, os quais Paulo vem referir no versículo 2, como um ato de abnegação e edificação dos crentes todos juntos. Cristãos judeus cujos escrúpulos deles mesmos não lhes permitiam abandonar estes rituais antigos. É um pequeno à parte, sem qualquer juízo ou condenação, não é esta a minha intenção, mas ainda ontem mesmo tive a oportunidade, junto com a minha filha, de poder partilhar um pouco sobre isto, muito rapidamente, mas dela entender na prática, se calhar um bocadinho disto estamos a falar hoje. Hoje ontem tivemos à noite um velório e estávamos numa igreja católica. E aquilo é isso mesmo, é uma mistura de muita coisa, nomeadamente alguns rituais antigos que ficaram ali presos. Também. Que também ali ficaram presos. No capítulo 15 e no versículo 3 diz: pois Cristo não agradou a si mesmo, diz as nossas Bíblias. Cristo não agradou a si mesmo. E o fundamento desta exortação, irmãos, escrita aos fortes na fé, está no facto de Jesus Cristo sacrificou-se a si mesmo em favor dos outros. Então, aqueles que se consideram e aqueles que se acham mais fortes na fé do que um irmão que esteja mais caído, assemelhemo-nos a Cristo, irmãos, em quem nós depositamos a nossa fé. E nos tornemos de igual, e olhemos de igual, e cuidemos de igual daquele que está caído. Da mesma forma como Cristo fez por cada um de nós. Da mesma forma como Cristo fez por cada um de nós. Se lermos o restante deste versículo 3, irmãos, a reta final do versículo 3,
Ele faz uma citação a um salmo, que ele diz: pois o zelo pela tua casa me consome e os insultos dos que te afrontam caem sobre mim. É isto que diz as nossas Bíblias, aqui no final do versículo 3, não é, irmãos? Agora abram lá o Salmo 69, 9. Esta é uma citação deste salmo, irmãos. 69, 9. Em que diz a palavra do Senhor: pois o zelo pela tua casa me consome e os insultos dos que te afrontam caem sobre mim. Paulo aqui, irmãos, está a citar um salmo de Davi. E ao citar este salmo, irmãos, Paulo aplica este texto a Cristo, o qual recebe sobre ele as humilhações dos pecadores acumuladas ao longo dos tempos contra Deus. Cristo, irmãos, caiu sobre eles toda a condenação, todo o pecado, todo o juízo acumulado ao longo dos tempos sobre os seus ombros. E é isto que Paulo está a citar. Ele está a trazer este texto e está a referi-lo a Cristo. Está bem? E esta citação, irmãos, é muito apropriada para este contexto da carta aos Romanos. Assim como Cristo estava disposto a ser desprezado a fim de preservar a honra a Deus, também os fortes na fé, também todos nós que nos julgamos fortes na fé, também todos nós que tencionamos e almejamos ser fortes na fé, também devemos renunciar à nossa liberdade em benefício dos fracos, acolhendo-os, abraçando-os e querendo tê-los de perto connosco. Sim. Versículo 15 no capítulo 4, irmãos. Diz a palavra do Senhor: para que a paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. O fundamento desta exortação, escrito aos fortes na fé, está no facto de que Jesus Cristo sacrificou-se a si mesmo, irmãos, em favor dos outros. Isto é, Paulo acreditava que o Antigo Testamento testemunhava a respeito de Jesus Cristo, irmãos, assim como da sua igreja. Conforme, por exemplo, se vocês lerem na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 11. Já aqui no versículo 4, irmãos, das nossas Bíblias, na carta aos Romanos, diz a palavra do Senhor: pois tudo o que outrora foi escrito, isto é, nas Escrituras, no Antigo Testamento, tudo aquilo que foi registado anteriormente, foi escrito para nosso ensino. Nosso ensino, estamos a falar na igreja da altura de Paulo. Portanto, estamos a falar na igreja de hoje, aqui em Alverca. Tudo o que outrora foi escrito serve para nosso ensino. Mas Paulo ainda diz mais. Diz que serve para lá do ensino. Paulo diz que as Escrituras produzem perseverança, ânimo, isto é, consolo a quem as lê e a quem as estuda. Por meio disso, desse consolo que é produzido em nós, desse ânimo que as Escrituras nos dá, desse ensino que nós retiramos da leitura e do entendimento das Escrituras, Paulo diz que por meio de tudo isso obtemos esperança em Cristo. E é verdade. E nós somos a prova viva disso mesmo. Que, à medida que vamos estudando as coisas do Senhor, e não só no Novo Testamento, mesmo desde o início da Bíblia, à medida que vamos tendo entendimento e revelação das coisas de Deus, vamos ganhando ânimo, vamos ganhando
confiança, vamos ganhando tantas vezes, irmãos, sossego no nosso dia, mesmo no meio das dificuldades nós encontramos a tal paz, o tal sossego, a tal força, o tal ânimo que Paulo está aqui a falar das Escrituras e, acima de tudo, uma esperança em Cristo. Então, depositamos a nossa fé em Cristo e descansamos em Cristo. E é isto que Paulo está a dizer. Então, tudo o que outrora for escrito, não é? Dá-nos perseverança para continuarmos, que tantas vezes precisamos, não é? Sermos perseverantes, isto é resistirmos, dar continuidade àquilo que um dia já acreditamos e continuamos a acreditar, dá-nos ânimo e uma esperança futura. E uma esperança futura. Antes de Jesus Cristo, encontrávamos fora da aliança e sem esperança, irmãos. Estávamos afastados do Senhor. Os irmãos lembram-se de termos falado das dispensações, até à chegada da dispensação em que vivemos hoje, que é da graça, até à vinda do Senhor, estávamos fora da aliança. Nós, gentios, porque éramos gentios, e os judeus, porque viraram as costas ao Senhor. Mas com a vinda de Cristo, participamos todos na nova aliança. Então podemos resumir Romanos 15, do versículo 2 ao versículo 4, da seguinte forma, irmãos. Uma vez que Jesus Cristo trouxe aos gentios a nova aliança, o mínimo que os cristãos romanos fortes na fé podem fazer é sacrificarem-se a favor dos irmãos mais fracos. Nós não éramos merecedores, irmãos, do sacrifício de Cristo. Mas pela sua graça e pela sua misericórdia, o mínimo que nós agora podemos fazer, retribuir ao Senhor, é assemelharmos-nos com o Senhor nos seus atos e nas suas atitudes. Querer viver em nós mais Cristo. Verdade? Então, assemelhando-nos ao Senhor, sacrificarmos-nos em prol dos mais fracos na fé. Às vezes é necessário. Às vezes nós vemos algumas coisas que não gostávamos de ver. Às vezes temos que suportar algumas coisas que não gostaríamos de ter que suportar. Mas, irmãos, foi isso que Cristo fez por nós. Se Ele fosse julgar pela nossa fé inicial, estávamos todos condenados. Estávamos todos condenados. E o Senhor não nos condenou. E o Senhor nem nos condenou, irmãos. Não é? Então é fazermos igual. É isto que Paulo está a dizer a Roma. Ó pessoal aí em Roma, não há maiores nem menores, não há mais sábios nem menos sábios, suportai-vos mutuamente, e os que são mais fortes na fé em Cristo, ânimo, e suportai os mais fracos, para que haja bom entendimento no seio da igreja, para que a igreja seja sã e forte. Senão fica uma igreja coxa. Não é? Fica uma igreja coxa. E dá aso a uma coisa, irmãos. À murmuração, ao juízo que não nos compete a nós, mas só a Deus, também já falámos, e a sermos juízes, dá asa à condenação. Não condenação de Deus, que só Ele lhe compete, e começa a haver o juízo e a condenação do homem entre irmãos. E lá se vai o corpo do Senhor. Então Paulo está a exortar a igreja de Roma neste sentido. Paulo está a exortar-nos a nós no dia de hoje exatamente neste sentido. Porque aquilo que foi escrito, já lemos, é para o nosso ensinamento até hoje. Sim? Pronto. Então vamos ter que nos suportar, não é? Vamos ter que nos suportar. Versículo 5 e 6 do capítulo 15 diz o seguinte, irmãos. Diz que o Deus da perseverança e do ânimo vos dê o mesmo modo de pensar. Curioso.
Então, o versículo 5 e o versículo 6 exortam os fortes e os fracos a unirem-se, ficarem juntos, como se fossem um só. Outrora, quer gentios, quer judeus, viviam em pecado e no exílio, não é? Porém agora, irmãos, foram restaurados por Jesus Cristo, tanto um como o outro, tanto judeu como gentio, que os fez participantes de uma nova aliança, todos juntos. Está bem? É isto que o Senhor quer para nós, irmãos. E esta união torna uma clara imagem e trará toda a glória ao Senhor, que é o que diz depois no versículo 6. Esta união, uma igreja que vive nesta união, uma igreja que vive de acordo com esta instrução, uma igreja que se suporta uns aos outros, que se acolhem uns aos outros, só traz glória para Deus. Amém? Que é o que Paulo diz no versículo 6. Essa atitude demonstrada, materializada das palavras das Escrituras para o nosso dia, irmãos, a todos aqueles que nos assistem, a todos aqueles que nos conhecem e a todos que um dia entram nesta porta para dentro e sentem a prática materializada das Escrituras, traz glória e revelação de Deus a esses mesmos. Está bem? Então, versículo 8. Para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, diz a Bíblia. E versículo 9. Diz que para que os gentios glorifiquem a Deus. Irmãos, os versículos 8 a 12, eles apontam que Cristo cumpriu as profecias do Antigo Testamento e os judeus e os gentios compartilhavam esta nova aliança. E é precisamente nestes versículos que Paulo declara isso. Já Paulo, para além de declarar isso nestes versículos, nos versículos que vêm a seguir, Paulo fornece as provas daquilo que ele declarou. E nós vamos ver as provas disso. É importante fazermos esta comparação. Vamos lá. Versículo 9. Diz a palavra do Senhor. E para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito, portanto eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. Agora abram lá em 2 de Samuel. Vinte e dois, 50. Diz a palavra do Senhor, irmãos. Por isso, ó Senhor, eu te louvarei entre as nações, entoarei louvores ao teu nome. Irmãos, entre as nações, não é só na nação de Israel. Versículo 10. E outra vez diz, alegrai-vos gentios com o seu povo. E agora vamos a Deuteronômio 32, 43. Deuteronômio 32, 43. Diz a palavra do Senhor: regozijai-vos, ó nações, com o seu povo, todos juntos, judeus ou gentios. Judeus ou gentios. Paulo exorta à união, quer judeus, quer gentios. Todas as nações.
Tantas vezes nós dizemos, toda a língua, todo o joelho se dobrará. Toda a língua, irmãos. Não é só a língua dos judeus. Então temos que acolher os fracos na fé. E temos que viver em união. Todos. Versículo 11. Em Romanos, no capítulo 15. E ainda, louvai o Senhor todos os gentios. Celebrai-o todos os povos. Agora abram lá Salmos 117, 1. Como é que começa este salmo, irmãos? Este salmo diz assim a palavra do Senhor. Louvai ao Senhor todas as nações. Glorificai-o todos os povos. O Senhor quer a todos. O Senhor quer a todos. E Paulo, no versículo 12, termina dizendo o seguinte. E outra vez diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios, eles colocarão nele a sua esperança. Agora abram lá Isaías 11, versículo 10. Isaías 11:10 diz, naquele dia as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por estandarte dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Irmãos, é Cristo o elo, Cristo é o único elo entre judeus e gentios. É Cristo. No domingo passado tínhamos falado aqui numa coisa. Somos todos com proveniências diferentes. Cada um com a sua cabeça. Cada um com a sua cultura. Cada um com as suas teimosias. Com a sua forma de pensar. Com a sua maneira de olhar para cada circunstância. Com o seu ponto de vista. Com a sua opinião. É o amor de Cristo que nos une e que faz com que nos suportemos uns aos outros. Caso contrário, isto era uma anarquia. Africanos, portugueses, brasileiros e todas as mais nações que aqui possam se ver representadas, irmãos, com formas de pensar muito diferentes, com culturas completamente diferentes, o que faz com que nós andemos todos debaixo da mesma bitola é Cristo. É o que Paulo estava a dizer àquela igreja. Cristo, irmãos, não a lei, não a prática da lei, porque vamos falhar redondamente na lei. Cristo, o amor a Cristo, irmãos, e a fé em Cristo é que faz a união. E quando queremos ver uma igreja se é unida ou não, a gente consegue perceber a fé que nós depositamos e que essa igreja deposita em Cristo. Pela união da própria igreja. Nós conseguimos medir a fé do corpo em Cristo, quando olhamos à prática ou não da união do corpo. E é isto que Paulo está a exortar em Roma. E estamos mesmo a terminar, irmãos. Estamos mesmo a terminar. Esta é a razão pela qual Paulo leva esta mensagem através de Febe ali a Roma, irmãos. Depois, no capítulo 16, e não vale a pena nos alongarmos muito aqui na questão do capítulo 16, eu gostava só de referir aqui uma questão que volta a falar sobre essa mulher, Febe. E aqui prova-se que as mulheres têm ministério na igreja. Febe, para além de ter sido a mulher que levou a carta de Paulo a Roma, como vimos na primeira sessão, Febe suportava
e animava a igreja em Roma a contribuir e a dar suporte à missão de Paulo. E isto leva-nos para outro campo, leva-nos para o campo missionário. Para que Paulo pudesse espalhar estas boas novas que o Senhor lhe revelara, todas estas indicações, não só a abrir e a fundar igrejas, mas depois a seguir a exortar as igrejas, a ensinar as igrejas e a dar orientações claras de Deus, porque eram revelações do Senhor a Paulo, ao corpo de Cristo. Paulo precisa de ser amparado e suportado para fazer as suas viagens missionárias. Ide e pregai o Evangelho a toda a criatura, pois, mas é preciso suporte para isso. E nós temos que suportar o campo missionário. E Febe tinha essa missão. Não era a missão de ser missionária, tinha a missão de animar os irmãos a serem sustento a Paulo. A Paulo. Se nós queremos que Cristo seja conhecido de todos, porque nós também já vimos em sessões anteriores, que é como é que se pode converter alguém a quem não se conhece, não é? Como é que alguém se vai converter a Jesus, a Cristo, se não o conhecerem? A nossa função como corpo é dar a conhecer a todos Jesus Cristo. Porquê? Porque é o único que nos salva. Então temos que dar a conhecer a todos esse bem, essa bênção preciosa da salvação que existe em nós, para que se possa chegar a todos, porque o Senhor quer a todos, não quer só um punhado, não é? E Febe aqui, uma vez mais, depois a seguir Paulo vem falar um bocado sobre as credenciais desta Febe, né? E vem falar um pouco sobre esta Febe, esta mulher Febe, e vem falar do que é que ela fazia também aqui na igreja. Resumindo, irmãos, e terminando a questão da carta aos Romanos, resumindo, nós na primeira lição, e é só puxar aqui um pouco atrás para não me perder na orientação, nós na primeira sessão basicamente fizemos o enquadramento da carta aos Romanos, não é? Porque é que ela existe, como é que foi criada, para quem é que foi escrita, como é que ela lá chegou. Falámos da condenação, que todos estávamos condenados. Todos estávamos condenados. Depois, na segunda sessão, irmãos, assim de uma forma muito rápida, nós falámos da justificação, falámos de uma resposta a uma pergunta muito importante, que é: quem se poderá achar justo aos olhos do Senhor? Afinal de contas, quem é que se julga justo? Chegámos a uma conclusão muito simples: não há um justo só sequer, e ninguém se poderá considerar justo aos olhos do Senhor, excepto aquele que é justificado pela fé em Jesus Cristo. Também falámos que para sermos justificados pela fé em Jesus Cristo, temos que nos converter. Para nos converter, temos que nos arrepender. Para nos arrepender, temos que perceber que pecamos e que estamos condenados. Então, sim, nós arrependemos-nos. Então, sim, nós nos convertemos. Convertemos a quem? A Cristo. Daí a tal pergunta: como é que alguém se pode converter a quem não conhece? Então, nós temos que dar a conhecer a todos Cristo, que é quem nos pode salvar. Uma vez isso acontecendo, nós percebemos que então, já que sabemos quem Ele é, e já que sabemos o que é que Ele fez por nós, e já que entendemos o como e o porquê das coisas terem sido feitas como foram, e quem é que Ele é, na verdade, em nós, passamos a depositar a nossa fé nele, porque já o conhecemos. Então, se eu deposito a fé nele, eu descanso nele. Abordámos isso, correto? Depois, mais à frente, irmãos, começámos a falar, basicamente, na santificação, na doutrina da salvação, e Paulo vem falar nesta carta sobre a doutrina da salvação, sobre nos santificarmos, e assim de uma forma muito, muito sucinta, e perdoem-me as minhas palavras, mas a santificação não é nada mais, nada menos do que assemelhar-me a Cristo.
ponto. Eu devo-me assemelhar a Jesus Cristo nos atos, nas atitudes, no meu falar. Eu santifico-me a partir do momento em que eu, no dia de hoje, tento-me assemelhar mais a Cristo do que aquilo que eu fui ontem. E vou subindo a escadaria da santificação. Também falámos que nós não podemos, ora subo 1 degrau, ora deste 2, ora subo 1, ora deste 2, porque caso contrário, um dia deste estou na cave. Eu devo fazer por isso, em todos os dias, me assemelhar mais a Cristo. Para isso eu tenho que fazer decrescer o meu eu, para que ele possa crescer em mim, que é o que diz Paulo. Então eu devo me esvaziar de coisas que se calhar não fazem tanto sentido, porque para que Cristo cresça em mim, eu tenho que abrir espaço para Cristo. Irmãos, se eu ocupar esta cadeira, Cristo não se senta. Para Cristo sentar no trono, eu tenho que lhe dar o lugar. E eu tenho que saltar do lado de cima. Então, para eu me esvaziar, para que ele suba e cresça, eu tenho que sair do trono. E quem se senta no trono é o Senhor. E nós abordamos isto, certo? Resumindo também, falámos das dispensações em que o povo, ver se eu consigo apanhar aqui. Falámos, este slide é muito importante, para nós percebermos a vinda de Cristo, o nosso Salvador, por isso é que nós somos salvos, porque o povo passou nas dispensações todas a fracassar. O Senhor deu-nos estes tempos, dispensou-nos estes tempos para o povo poder provar a sua fidelidade ao Senhor. O Senhor pedia algo para que o povo obedecesse. E nós humanos, passamos o tempo a fracassar em todas. Até chegar à lei, a dispensação da lei, que o Senhor dispensou-nos a lei para nos sabermos reger. Mas, meu Deus, a gente falha nos pontos todos da lei, irmãos. E falhar nos pontos todos da lei, já falámos também que não é só não matarás e não furtarás, porque até mesmo só o pensamento nos faz tropeçar na lei. Então, somos fracos e nós falhamos nos pontos da lei, e uma vez falhando nos pontos da lei, a condenação é a morte. A morte. E porque estávamos condenados à morte e não havia escapatória sequer possível, o Senhor deu de graça o seu bem mais precioso para nos salvar a nós, que íamos para a morte. E então, está aqui o tempo da graça. Porque não éramos merecedores de sermos salvos. Porque o Senhor passou o tempo todo a dispensar-nos tempo para provar a nossa fidelidade. E nós falhamos nelas todas. É por isso é que gentios aos judeus são todos merecedores da mesma graça, irmãos. Porque os judeus conheceram, inclusive a lei, mas falham. Então é tábua rasa em todos. E aos olhos do Senhor todos temos o mesmo valor. Porque é a graça do Senhor e a sua misericórdia, irmãos, que um dia nos vai fazer chegar a esta eternidade futura. Falámos disto, isto é muito importante, que é para nós entendermos a nossa salvação, irmãos. A nossa salvação. Também falámos que não é pelas obras que nós lá chegamos. Então não nos podemos ajuizar nem pela postura do corpo do irmão. Se o irmão está sentado, ou se o irmão está de pé, se o irmão está de joelhos, se o irmão está deitado. Irmãos, o que conta é o nosso coração, é o nosso interior, é a nossa fé. E a nossa fé está em Jesus Cristo. Para que todo aquele que nele crê, nele creia. Não é para todo que para ele trabalha. O versículo não diz para todo aquele que para ele trabalha. Ainda que o Senhor nos chama para trabalhar. Mas o versículo diz para todo aquele que nele crê. Isto é, aquele que o conhece, que lhe foi revelado. E que acredita e que deposita a confiança nele. Não pereça, não morra, não seja condenado, mas tenha acesso à vida eterna. Esta é a nossa crença. Também falámos nisso e estamos a resumir, irmãos.
Falámos das dispensações, já falámos um pouco aqui, muito rapidamente. Falámos nas exortações, na vontade de Deus. Estas exortações, Paulo tinha toda a legitimidade, todo o poder dado por Deus para falar à igreja. A exortação é passar a vontade de Deus para a igreja. Pela revelação que Deus lhe dara, Paulo exortava a igreja de como procederes, como fazeres. Isso é a vontade de Deus para a igreja, irmãos. E Deus fala e terminamos aqui hoje, não é? Sejam todos iguais, unos, juntos. Olhai com respeito uns aos outros. Não olhes de cima para baixo nenhum. Se todos olharmos uns para os outros, de baixo para cima, o único que olha de cima para baixo é Cristo. Porque todos nós olhamos uns aos outros de baixo para cima. O Senhor está-nos a dar a forma como nos suportamos. É esta a forma. É sempre olhar de baixo para cima para o irmão. Seja o irmão rico, seja o irmão pobre, seja o irmão gordo, seja o irmão magro. Seja novo, seja velho. Respeito. Falámos também sobre o zelo das coisas do Senhor. O zelo, irmãos. E o zelo sobre as coisas do Senhor é uma coisa tão importante, porque quando nós trabalhamos para o Senhor. E nós falamos em servirmos uns aos outros e não servirmos-nos uns dos outros, que são coisas completamente diferentes. Porque quando servimos uns aos outros, nós servimos a Cristo. O corpo serve o cabeça. O cabeça determina, o corpo serve. Não é assim que funciona connosco, irmãos. A cabeça termina que o braço vai mexer e o braço mexeu. E quando mexeu o braço, olha, mexeu os tendões, as veias, os músculos, os dedos, mexe tudo. O Senhor determina, o corpo obedece, irmãos. Amém? Então não nos servimos uns aos outros. Aliás, servimos-nos uns aos outros, não nos servimos uns dos outros. Por isso é que nós nos suportamos. E o zelo no servir com os dons. Também falamos sobre isso, irmãos. O zelo de que o que quer que tu faças para o Senhor, não adianta dizer, está bom, o Senhor sabe todas as coisas. Precisamente pelo Senhor saber todas as coisas, nunca estará bom, irmãos, porque nunca será excelente. Então nós queremos sempre fazer a excelência para aquele e único que é excelente, irmãos. Então temos que ter muito zelo e temor naquilo que fazemos ao Senhor. Não fazemos só porque sim e não fazemos para despachar, irmãos. Fazemos com amor e espírito de gratidão infinita por aquilo que Ele faz por nós. Sim? Então temos que nos dedicar em tudo o que fazemos. Não é vir esbaforidos para correr e chegar tarde. É virmos com o tempo animados e alegres porque vimos fazer para o Senhor. Amém? E pronto, e por fim, aquilo que tivemos aqui a abordar hoje, irmãos. Esta forma de nos suportar, este Cristo que faz a ligação e é o elo de todos nós. Ele, o cabeça, é o elo de todos nós, irmãos. É aquilo que nos une e faz de nós uma corrente. Amém? É aquilo que nos une. Então, antes de me despedir de todos e para aqueles também que assistem a esta última sessão, dizer só que vai dar início o próximo seminário no próximo domingo às 10 da manhã, ministrado pelo nosso irmão Orlando Ferreira, com um tema que não deverá fugir muito disto, ainda não está bem fechado, mas não deverá fugir disto. A ideia central é a representação de Cristo, segundo o Evangelho de João. Está bem? Que o Senhor nos dê um tempo muito abençoado nesse seminário também. E, irmãos, tal como diz a Bíblia, prosseguemos a conhecer a Deus. Amém? Que o Senhor nos dê esse ânimo e essa vontade de estarmos aqui estes domingos, está bem? Conhecendo em quem nós depositamos a nossa fé, irmãos, que é tão importante. Está bem assim? Que Deus ricamente vos abençoe e vos guarde nestes tempos e até ao próximo domingo. Muito obrigado.